Bom, eu quero começar lendo um trecho da Palavra de Deus, e ele é, na verdade, a meditação inicial. Ele está em Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 14. Está ligado, está ligado. Ah, está desligado? Estava desligado. O microfone estava desligado, não dá para ouvir mesmo, né? O texto diz o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Quero falar hoje à noite, vamos meditar um pouco, vamos conversar um pouco sobre a questão da identidade, da nossa identidade. Então, como é que nós construímos a nossa identidade? E vou usar esse texto mostrando como a palavra de Deus pode, através de um processo, construir a nossa identidade. O que é que nesse texto eu posso ter e o que é que nesse texto eu posso ser? Então vamos dar uma olhada de novo no texto e vamos ver o que eu posso ser e o que eu posso ter. É uma oração do apóstolo Paulo pedindo que nós tenhamos alguma coisa e que sejamos alguma coisa. Na verdade, ele está escrevendo para os crentes de Colossos, mas nós podemos nos encaixar dentro da oração do apóstolo Paulo. E ele diz o seguinte: que transbordeis no pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, uma coisa que nós podemos ter vivencialmente é o conhecimento da vontade de Deus. Nós podemos experimentar e experienciar a vontade de Deus. Em toda sabedoria e entendimento espiritual, nós podemos ter o conhecimento e a vontade, a sabedoria e o entendimento espiritual. Podemos ter a sabedoria espiritual e o entendimento espiritual. O texto continua e diz: para viverdes de modo digno do Senhor. Podemos viver de uma maneira digna do Senhor. A palavra de Deus diz isso e nós podemos ter isso. Depois disso, ela vai dizer o seguinte: frutificando em toda boa obra.
eu posso me identificar como aquele que frutifica em toda a boa obra. E posso me identificar também no conhecimento de Deus. Então veja, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente pergunta o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente é dentro daquilo que o texto fala. Ainda o texto fala, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. O que significa isso? Já pensou nisso? Essa força da sua glória que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Eu posso ser fortalecido nesse poder. Posso perseverar e ter longanimidade com alegria. E depois ele diz, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Eu posso ser idôneo. A parte que nos cabe da herança dos santos. Eu sou um herdeiro das coisas de Deus. Eu sou um herdeiro das coisas de Deus. Depois ele diz o seguinte, ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do seu Filho de Deus. Eu sou um cidadão do reino dos céus, no qual temos a redenção, eu tenho a redenção e a remissão dos pecados. Eu tenho a remissão dos pecados. Leia devagar esse texto e perceba o que você é e o que você tem, identificando isso. Então aí nós temos um processo de identificação, segundo aquilo que eu tenho e segundo aquilo que eu, na verdade, sou. Então, a gente vai pensar um pouco nessa questão da identificação. Tomo como uma base para trabalhar nesse texto de hoje, um livro de Renato Mezan, chamado Judaísmo, Psicanálise, Ressonâncias. Renato Mezan é o maior psicanalista do Brasil. Ele é filósofo e depois passou da filosofia, da graduação em filosofia, passou a estudar psicanálise. E ele é o maior psicanalista do Brasil. E ele já tem vários livros escritos em psicanálise e ele escreveu, por ser judeu, o livro, aliás, a maioria dos psicanalistas são judeus. Eu não sou psicanalista, mas eu não sou judeu. Sou um dos poucos que não é judeu, né? Ele escreveu Judaísmo, Psicanálise, Ressonâncias. É interessante como a psicanálise tem bases profundas no Velho Testamento e no Novo Testamento. Qual é a base da psicanálise? A base da psicanálise é transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a base da psicanálise, uma transformação pela renovação da mente. É o que Paulo fala que nós devemos fazer através do estudo bíblico. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar um pouco, qual é a força da palavra identidade? Ela tem dois polos. O primeiro polo da identidade é, na verdade, indicar coisas semelhantes. Ela indica coisas semelhantes. Vou dar um time. Quanto tempo eu tenho? Até às 10.
ela na verdade, em primeira instância, ela indica coisas semelhantes, coisas que não possuem diferenças, mas coisas que são iguais, elas são idênticas. Esse é um primeiro parecer da palavra identidade. Mas há uma segunda coisa que a identidade traz, e essa segunda coisa que a identidade traz é que nós vamos estudar. É exatamente a indicação de diferenciar, a indicação de separar, de designar. Hoje, eu vinha vindo para cá, parei no stand da Gol, a primeira coisa que me pediram foi a identidade. Quem é você? E a minha identidade, a minha carteira de identidade, me separa de todos os outros cidadãos brasileiros e estrangeiros. Eu, quando mostro a minha identidade, eu sou único. Não tem outro igual a mim. Sou único. E quando você mostra a sua identidade, você é único. Não há outro igual a você. Essa é a sua identidade. Nesse momento, nós estamos falando sobre como a psicologia usa a palavra identidade. Bom, nós hoje à noite vamos estar falando do ponto de vista da psicologia. Então, é possível que eu, num determinado momento, eu faça uma afirmativa que é da psicologia, então deixa eu fazer uma outra afirmativa. Há certas situações que para a psicologia é irreversível. Então, um bebê que foi deixado 6 horas, 8 horas, no frio, semi-enterrado, esse bebê tem problemas para a vida toda de forma irreversível, porque os pensamentos fundantes dele são pensamentos extremamente ruins. As vivências que ele tem nas primeiras horas de vida, que vão fundar todos os demais pensamentos, são pensamentos de morte. Isso é irreversível. Mas alguém pode levantar a mão e dizer assim: não é irreversível. E eu pergunto, por que não? Porque Deus pode reverter. Eu creio nos milagres da Bíblia. O grande milagre do surdo-mudo de Decápolis, que era um duro de ouvido, porque eu analisei o texto para a minha dissertação de mestrado em teologia, analisei o texto no grego e ali aparece a tradução para o português de um duro de ouvido. O que ele ouve? Ele só ouve os sons graves. Ele não consegue ouvir a voz humana. A voz humana, na tessitura musical, ela é mediana. A tessitura é mediana, o som é mediano. Só mesmo os sons graves é que essa pessoa ouvia. Então, ela nunca ouviu a voz humana, a não ser alguns grunhidos da voz humana, que eram os grunhidos que eles expressavam. O grande milagre que Jesus Cristo fez foi colocar toda a estrutura linguística
na mente do surdo-mudo. Porque nós aprendemos a falar ouvindo outros a falar. E criamos uma estrutura linguística para podermos falar. E naquele momento, Jesus colocou a estrutura linguística na mente do surdo-mudo. Esse foi o grande milagre. Porque a palavra de Deus diz que ele saiu falando livremente. Esse foi o milagre. E eu creio nesse milagre. Então eu creio nos milagres. Mas eu estou falando do ponto de vista da psicologia. Tá certo? Agora, como ponto de partida, quero dizer que a identidade não é algo que nós possuímos quando nós nascemos. Nós nascemos no nosso cérebro vazio, como uma tábula rasa. O cérebro vem vazio. A mente vem vazia. E, a partir dessa mente vazia, é que os primeiros registros vão ser gravados através do processo do encontro com a mãe e do encontro com o social. Então, o registro fundante no ser é exatamente a primeira sensação que ela tem com a sensibilização que ela recebe no momento em que ela nasce. Antigamente, pegava a criança pelos dois pezinhos, levantava ela e se dava uma palmada. Hoje não se faz mais isso, porque a criança vem ao mundo apanhando, né? Então hoje se pega um instrumento e se sensibiliza a sola do pé da criança. E essa criança começa a chorar. Então, a primeira sensação que vem é essa. A segunda sensação é o olhar da mãe. Ou o olhar daquele que faz o papel da mãe, que recebe essa criança. Então, o papel da mãe, nós falamos em mãe, muitas vezes, e entendemos a mãe biológica. Então, vamos lá. Quando a mãe diz para o filho, não faça isso, essa voz é da mãe ou é do pai? É do pai. É uma ordem. É a voz do pai. Para a criança é a voz do pai. E quando o pai troca as fraldas do nenê, é a atitude da mãe. Ele está fazendo maternagem. Então veja, o primeiro olhar, que é o olhar materno, é um olhar fundante. Pode ser o da mãe biológica e pode não ser. Hoje, faz questão que assim que a criança seja sensibilizada, essa criança vá para o colo da mãe. Para que o primeiro olhar seja o olhar da mãe. O olhar profundo do amor que essa mãe tem por essa criança. Para que esse registro fique marcado. E a nossa personalidade, a nossa identidade vai sendo adquirida ao longo da nossa infância, através do processo educativo. Nós vamos criando a nossa identidade, vamos desenvolvendo a nossa identidade
através do processo educativo. E através do processo de socialização. Vamos nos socializando, nessa socialização nós vamos desenvolvendo o nosso processo de identidade. Agora, a identidade situa-se num ponto de cruzamento de pontos da ontologia e da filologia. Então, o que é ontologia? É aquilo que vem com a criança. O que vem com a criança? Vem com a criança 5 coisas. Ela vem com a capacidade das emoções. Tive um paciente que disse para mim o seguinte: eu não sinto emoções. E aí nós começamos a trabalhar com ele, aos poucos, e fomos identificando no processo do trabalho da análise, no processo do trabalho da terapia, alguns sentimentos. Eu perguntei para ele: o que é que você está sentindo? Ele falou: não sei. Pois você está sentindo é raiva. É uma emoção. Subiu para você a raiva. A raiva contra fulano de tal. Essa raiva é uma emoção. Falamos um pouco sobre a esposa, conversamos um pouco, estivemos falando com ele, levamos a um ponto em que ele subiu a emoção do amor. Falei: o que você está sentindo? Estou sentindo uma coisa estranha. Pois é, isso é amor. Por que ele achou que ele não tinha emoções? Porque, na verdade, na casa dele, no processo educativo, as emoções não foram nomeadas. Nunca alguém nomeou as emoções em sua casa. Não nomeando as emoções, não se sabe se tem ou não tem. Então é preciso que se nomeie as emoções para saber que se tem as emoções. Mas as emoções são naturais, é ontológico, vem do ontos, vem do ser. É do ser, vem do ser. A segunda coisa é o raciocínio. O raciocínio é ontológico, está dentro do ser quando ele nasce. A capacidade de raciocínio é do ser. Uma terceira coisa é o corpo, ele tem o corpo. E o corpo com os 5 sentidos. Esse corpo reage diante daquilo que se apresenta no social. E depois ele tem uma capacidade de socialização. E, em último lugar, ele vem com aptidões. Então ele vem com as emoções, o raciocínio, o corpo, a capacidade de socialização e também as aptidões. Na realidade externa, aquilo que é filogenia, aquilo que vem através dos outros,
aquilo que vem da sociedade humana, com as suas instituições e normas, nós temos a formação moral, temos a formação ética e temos a formação das normas. E é uma coisa muito importante na formação da filogenia, que vai regular o ser para o resto da vida. O que vai regular o ser para o resto da vida é uma concepção de Freud, quando ele fala sobre o supra-eu, ou o sobre-eu. Então, vou dar as condições aqui. Ele fala sobre o supra-eu, o eu e o id. Ele diz que o eu, necessariamente, aquilo que eu identifico como meu, aquilo que eu sou, tem de dar conta do supra-eu e tem de dar conta do id. O id são as pulsões. A melhor maneira de explicar uma pulsão é você estar numa estrada dentro de um ônibus. E o banheiro do ônibus está complicado. E você está apertado. E você não quer ir no banheiro do ônibus. E o id pulsa. E você precisa ir no banheiro. E o id pulsa. Aí você diz, vou aguentar mais meia hora, o ônibus vai parar. Aí você aguenta mais meia hora e o ônibus não para, aguenta mais 10 minutos, aí de repente o ônibus para, você vai correndo no banheiro e se alivia. Aí ele diz que esse é o puro prazer. Tá certo? Então veja, quando a gente escuta Freud falando sobre puro prazer, etc. e tal, muitas vezes a gente só tem sexo na cabeça, mas não é. O que ele está falando é exatamente isso quando ele fala sobre prazer. Que a pulsão, ela necessariamente precisa do seu prazer. Então, fome, você tem fome, tá? Você vai matar a fome e vai ter prazer em matar a fome, que é outra pulsão do id. Entre as pulsões do id está a pulsão sexual. Correto? Então, entre as muitas pulsões do id está a pulsão sexual. Agora, quem é que controla as pulsões? Quem controla as pulsões é o eu. Agora, o supra-eu é toda a lei que foi gravada dentro de você. Toda a lei que foi gravada dentro de você. Seu conceito de Deus, do Deus rigoroso ou do Deus castigador, seu conceito de pai, que é vingativo, que é espancador, toda a lei, ou então um pai que é amoroso, mas é rigoroso. Então veja, tudo isso está no supra-eu.
E esse eu tem que dar conta. Correto? Então, se eu tenho uma educação, em que, no meu processo de identidade, o meu pai é um pai altamente rigoroso, eu dificilmente vou dar conta desse supra-eu. Porque esse supra-eu está sempre exigindo de mim mais do que eu posso dar. Daí vem a compulsão. A obsessão. Acho que é com 2 S, obsessão. É daí que vem transtorno obsessivo compulsivo. Então, isso vai acontecer das mais diversas maneiras. Eu tive um paciente que só passava pela direita. Se a direita tivesse fechada, ele não passava. Ele esperava abrir a direita para poder passar. Se alguém cortasse o bolo da direita, o pedaço último aqui embaixo, ele ficava extremamente angustiado e não deixava mais ninguém comer do bolo, porque o último pedaço do bolo foi dado. Porque o último pedaço do bolo é o da extrema direita. Bom, é um sujeito doente? É, mas é isso que eu faço, eu trato de sujeito doente. Essa é a minha função como clínico, tá certo? Graças a Deus, ele já está bem melhor. Só que agora ele caiu numa situação de obsessão com a questão de Deus. Ele fica doente, mas ele não consegue parar de fazer as coisas porque ele acha que Deus está mandando ele fazer. E não tem quem tira da cabeça dele de que Deus não manda fazer mais do que o sujeito consegue fazer. E quem é que vai lutar contra Deus na cabeça dele? Porque ele caiu numa outra obsessão. Ele não era crente, se converteu no processo da análise e agora está com essa obsessão. Que Deus é esse? É um Deus extremamente obsessivo, está no supra-eu aqui, não é o Deus verdadeiro que nós conhecemos. É um outro Deus. É um Deus do supra-eu. Então, esse supra-eu é proveniente da educação, do processo educativo que vem sendo formado através da identidade do sujeito. Agora, Lacan afirmou que a identidade vai realmente começar a ser formada, vai começar a dar característica para o eu a partir da linguagem. A partir do momento em que eu começo a ter o conceito da linguagem, de eu começar a interpretar a linguagem, é que
eu começo a ter uma conceituação da minha identidade, de saber quem eu sou. Eu tenho um neto de 2 anos, que eu falei com ele por telefone, quer dizer, falei com ele, 2 anos, vou falar o que com ele no telefone? Mas ele falou sobre a casa do vovô. Aí eu falei para minha esposa, não é possível. Estou falando com ele no telefone, de repente ele fala a casa do vovô. Aí perguntei para minha esposa, que é educadora, se ele, por um acaso, teria condições de guardar, porque ele mora em Curitiba, ele não mora em São Paulo. E fazia mais ou menos uns 3 meses que ele esteve em casa. Então eu perguntei para minha esposa se ele teria condições de lembrar que ele estava na nossa casa há 3 meses atrás. Aí ela disse, impossível, impossível. Aí, no outro dia, a minha esposa pegou o telefone, falou com ele, ele falou assim, pegar avião para ir na casa do vovô Silas. Precisa pegar avião para ir na casa do vovô Silas. Quer dizer, atravessado pela linguagem, tem conceituação. Sabe que tem que pegar um avião, sabe que não pode vir de carro, tem que pegar outro meio de transporte, tem que pegar um avião. Sabe que minha casa não é perto da casa dele, tá certo? Conhece minha casa, tem conceito de minha casa, tem conceito de vovô e de vovô Silas. Está atravessado pela linguagem. Tem identidade formada. Agora, na verdade, a identidade, ela é sempre aberta. Vou para cá, ó. A identidade é sempre aberta. Então veja, nós vamos identificando algumas coisas e vamos transformando algumas coisas na medida que nós temos o input, a entrada, e damos o output, a saída. Então aqui dentro estão os nossos conceitos de vida. Então nós estamos sempre identificando alguma coisa a mais que vai sendo criada a nossa identidade, vai sendo formada a nossa identidade. Então, a cada momento, a cada vivência, nós vamos formando a nossa identidade, que ela não é fechada. Então, ela vai sendo o resultado do eu e do convívio com os outros seres humanos. Então, quando você descobre uma coisa nova, você percebe que você é, pela leitura da palavra, pela experiência com Deus, pela fala de Deus. Quando Deus fala com você. Aliás, vale a pena a pergunta, quando foi a última vez que você teve um insight na presença de Deus? Quando foi a última vez que Deus falou com você? Que você estava em oração, tendo lido a palavra, e de repente explode uma pérola na sua cabeça. Uma ideia nova a respeito da palavra, uma descoberta, a descoberta de um diamante da palavra. Quando foi a última vez?
se faz tempo, talvez esteja na hora de ler um pouquinho mais a palavra com atenção. Não gosto muito daqueles programas de ler a palavra durante um ano, porque você lê 3 capítulos e não sabe o que leu. Eu estou mais por uma leitura de dois versículos e meditar neles e realmente saber o que eles estão dizendo e fazer o que John Stott nos orientava a fazer, ler 50 vezes até que Deus começasse a falar conosco e parar de ler só depois que Deus falasse conosco. Então essa pérola entra e vira a nossa identidade. Bom, então esse é um processo, é um trabalho do psiquismo, da nossa psique. Esse é um trabalho do psiquismo, a nossa psique. Assim, na psicologia, temos a identidade. Como é que ela pode ser definida, a psique? É a sensação subjetiva que algo subjaz nos momentos de nossa existência e torna-nos parte da mesma vida. Aonde eu vou e tenho certeza que eu sou eu mesmo. Isso é identidade. Então, na verdade, é a sensação subjetiva que algo sempre subjaz nos diversos momentos da nossa existência e torna-nos a mesma vida. Tenho consciência de que sou o mesmo, independente das circunstâncias. Que tenho clareza nos limites do meu corpo. Aliás, o limite do nosso corpo não é a pele. O limite do nosso corpo é mais ou menos uns 50 centímetros além da nossa pele. É por isso que no elevador nós nos sentimos desconfortáveis. Você está no elevador sozinho, tudo bem, né? Aí, de repente, abre a porta, tem 3 sujeitos entrando. Você recua, encosta no canto. Por quê? Porque a pessoa que chega perto de você invade o seu espaço. Eu era pastor na igreja de Perdizes. Aliás, vocês que estudam e que provavelmente serão pastores, eu tenho uma concepção de pastorado. Vou passar para vocês, vou fazer um parêntese aqui, vou dar uma concepção de pastorado. A gente vai para a primeira igreja que a gente vai pastorear, não a primeira igreja, mas a primeira igreja que a gente vai pastorear, a gente sai com a cabeça cheia de coisas da faculdade. A gente entra achando que é o melhor pastor do mundo. A gente começa a fazer algumas coisas e vai fazendo e vai dando com a cara na parede. Você, nesse primeiro pastorado, você vai ficar uns 3 anos, porque nem você vai aguentar e nem eles vão aguentar. Então, você aprende uma série de coisas nesse primeiro pastorado. Aí você vai para o segundo. Agora já vai mais maleável, né? Já vai mais tranquilo. Mas ainda tem algumas coisas para aprender. Aí começa a aplicar aquilo que você aprendeu, etc. e tal, vai desenvolvendo,
Mas ainda existem coisas para aprender nessa segunda igreja, você vai aprendendo algumas coisas, pastorado um pouquinho mais longo, 5 anos talvez, etc. Tal, e você sente que você deve sair. Aí você vai para outra igreja, essa é a sua igreja. Nessa igreja, a meu ver, você deve fazer o seu pastorado. Eu não creio em pastorados curtos, eu creio em pastorados longos. Então eu fui pastor em Porto Alegre, na primeira igreja de Porto Alegre, a igreja alemã, fui pastor da língua portuguesa. Fui pastor em Birigui, depois fui pastor da Igreja Batista em Perdizes, durante 15 anos. E ali terminou meu ministério. Depois saí de Perdizes, terminou meu ministério. Aí uma igreja em Cubatão me convidou porque ela estava numa confusão tremenda, precisava colocar em ordem, eu fui colocar em ordem a igreja, coloquei em ordem, passei o pastorado. Aí uma outra igreja, a primeira de Guarulhos, estava numa confusão tremenda, me convidou para ser pastor, fiquei lá 5 anos, coloquei toda a documentação em ordem, tinha um embargo com o IBAMA, nós desembargamos a obra, fomos ao IBAMA, conseguimos o desembargo da obra, conseguimos colocar tudo em ordem, toda a papelada em ordem, e aí eu falei para a igreja, agora é a minha hora de sair. Vou deixar tudo em ordem para o pastor seguinte terminar a construção do templo. E saí. Então, na verdade, meu pastorado foi a Igreja Batista Perdida. Minha terceira igreja. Nas outras eu fui aquele que ajustou todas as coisas para que a igreja pudesse crescer depois do meu ministério. Mas foi em Perdizes que um casal veio com uma criança, chorando. A criança estava chorando. E eles disseram para mim o seguinte, essa criança está chorando há um dia. Aí eu perguntei para eles, como é que vocês estão? Nós estamos mal. Nós tivemos uma desavença, estamos brigando, a coisa está feia, está complicada, o nenê chora, o nenê de 6 meses, chora o tempo todo. Falei, dá o nenê para mim. Sentem-se aí no banco e dá o nenê para mim. Deram o nenê para mim, eu saí, fui passear um pouco com o nenê, 2 minutos depois o nenê estava dormindo. Aí peguei o nenê, chamei uma irmã da igreja e falei, olha, leva o nenê no berçário. Aí fui falar com os pais. Aí perguntaram, onde é que está o nenê? Eu falei, está no berçário, está dormindo. Aí conversei com os pais, acertei a situação com os pais, falei, deixa o nenê aqui, dormindo, esperem, né? Deixa ele descansar. Aí vocês pegam o nenê e vão para casa depois disso. Por que que o nenê não conseguiu dormir na presença dos pais? Porque a criança percebe quando há briga entre os pais. A criança percebe quando alguém está nervoso. Entra no espaço, ela entra no espaço de alguém nervosa, de alguma pessoa nervosa, ela percebe. Então, o nosso corpo não termina na pele. Ele vai mais ou menos a uns 50 centímetros da nossa pele. E as crianças pequenininhas, elas percebem isso, que passa no nosso corpo.
Assim, eu tenho consciência de que sou sempre o mesmo, independente das circunstâncias. Aconteça o que acontecer, eu sei que sou sempre eu. Que tenho clareza dos limites do meu corpo. A psique está com o corpo e sempre com o corpo. Então, o corpo e a psique formam uma unidade e a psique não pode estar só. Através do corpo é que a psique se relaciona com o exterior. Então, na verdade, a minha psique se relaciona com o exterior através do meu corpo. É o meu corpo que vai fazer com que a psique se relacione com o exterior. Então, há um processo de fantasia. Agora, nós estamos falando aqui de fantasia. Fantasia é um processo interno. Quando nós fantasiamos, é um processo interno. E esse processo interno de fantasia é, na verdade, uma questão da psique que imagina, que fantasia. Agora, essa fantasia nunca pode se tornar realidade. A fantasia não se torna realidade, ela não é realizável, a fantasia não é realizável. E aí Melanie Klein vai falar que nessa fantasia, principalmente na questão da criança, o que é bom, ela interioriza. E o que é mal, ela exterioriza. Então, a criança, na fantasia dela, se ela foi processada, no processo da identidade ela foi bem trabalhada, ela vai sempre colocar o que é mal para fora na fantasia. E o que é bom, ela vai colocar para dentro. Se por um acaso, vou voltar um pouco, Melanie Klein vai dizer que numa posição dos 0 aos 6 meses, a mãe pode ter um contato com o nenê chamado seio bom ou seio mau. Isso é, essa mãe pode ter um contato com a criança de um contato bom ou um contato mau. Porque essa criança só consegue ver da mãe o seio. Aí Melanie Klein vai falar exatamente desse seio bom ou do seio mau. Se a criança percebe que o seio é bom, o que ela vai fazer? Na fantasia, ela vai exteriorizar o mal e interiorizar o bem. Se ela percebe que o seio é mau, ela vai interiorizar o mal e exteriorizar o bem. E isso vai fazer com que ela tenha problemas sérios no futuro. Será uma pessoa provavelmente depressiva. Bom, o corpo é o mediador da psique com o mundo exterior. E a razão é simples. O eu é parte do espaço psíquico e está sempre em relação com a realidade exterior. Então, toda vez que eu me relaciono com alguém, a minha psique se relaciona, o meu corpo se relaciona e a minha psique está se relacionando também. Segundo, os objetivos do prazer ou os objetos do prazer do eu se encontram também na realidade exterior. Então veja, os objetos do prazer do eu se encontram também na realidade exterior.
Em terceiro, os primeiros objetos nesse sentido são o próprio corpo, meu próprio corpo, e o corpo da mãe. A construção do eu depende decisivamente desse contato o contato da mãe nos 6 primeiros meses é extremamente importante. A psicanálise vai dizer que não há ninguém nesse meio tempo que interfira no contato da mãe com o bebê e do bebê com a mãe. A mãe tem a cabeça no bebê e o bebê está para a mãe. A mãe pode se relacionar com o pai, pode se relacionar com o trabalho depois dos 5 meses, mas a cabeça dela está para o bebê. E o bebê está ligado diretamente na mãe. Aos 6 meses, mais ou menos, é que ela começa a ouvir uma terceira voz, que é a voz do pai. E aí, vai se dizer, Lacan vai dizer que se dá o primeiro tempo do Édipo, que é exatamente a primeira vez que o bebê vai dividir a mãe com alguém. Há alguém mais, aparece aí alguém na percepção do bebê, aparece aí alguém mais nessa relação minha com o bebê. Mas até os 6 meses, até a mãe, e a mãe, nesses 6 meses, também se separa do bebê. Se não se separar, nós temos um problema grave. Quero só falar sobre mais uma coisa, aí eu vou parar para fazer as perguntas. Quero falar sobre o processo de manobra interna. Vou voltar aqui, ainda dá para ler alguma coisa. Nesse supra-eu aqui, nessa relação do supra-eu, vai acontecer o seguinte: vai se desenvolver uma formação de um espaço de manobra interna. Esse espaço de manobra interna vai abrigar as repressões, as proibições, produz e incita o comportamento com o mundo dos outros e o mundo das coisas. Então, é esse espaço que vai permitir o relacionamento com o mundo dos outros e o mundo das coisas. Esse espaço de manobra interna ele pode ser pequeno. Dependendo de como os pais trabalham com a criança, eles não deixam essa criança fazer nada, ou repreendem a criança, e podam essa criança, castram essa criança, e essa criança não pode fazer nada. Ou não deixam essa criança fazer nada. Ou por excesso de amor, ou por excesso de repreensão. Essa criança tem um espaço de manobra interna muito pequeno. Ela não decide nada. Quando ela chegar na fase adulta, o que ela vai ser? Um subalterno.
Porque ela nunca aprendeu a tomar decisão. Um outro vai ter um espaço de manobra interna maior. Esse aprendeu a tomar decisões, mas tem os seus limites. É um sujeito adaptado à sociedade. Sabe o que pode e sabe o que não pode. Então ele tem os seus limites, sabe o que pode, sabe o que não pode. Ele está adaptado à sociedade. Tem outro, se eu não me engano, na geração Y, que é vazado. Não tem limites. Esbarra em algumas coisas pequenas. Mas nas grandes coisas ele não esbarra. Quando estava esperando o professor Oswaldo me buscar, estava lendo no jornal, acho que de hoje, um rapaz de 26 anos pegou uma marreta, quis matar o irmão, só porque o irmão acendeu a luz do quarto quando ele estava dormindo. O pai entrou no meio, ele tentou matar o pai. Aí o pai pegou o irmão, levou para a casa da irmã, de 20 anos, grávida. O irmão de 26 foi atrás, com uma faca. Aí o cunhado segurou o rapaz. Aí o pai e o irmão voltaram para casa, trancaram a porta. Ele arrebentou a porta. Aí chamaram a polícia. Qual é o limite desse sujeito? Ele não tem limite. Agora, não tem limite porque, na verdade, quase certo que não foi dado limite para ele na fase da infância. A palavra de Deus está certa quando ela diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e durante a vida toda ela não se desviará dele. Então veja, esse é o espaço de manobra interna que todos de nós temos e que nós temos o controle das coisas. Pois não. Só estou com dificuldade se eu começo do começo. À vontade. Fique à vontade. Porque o cara do bolo ficou assustado. O cara do bolo Sim. não podia começar a viver. Foi uma piada, gente. Não. O que deu para perceber é que nessa busca de identidade a figura do pai e da mãe é indispensável. Indispensável. No sentido, tanto no sentido positivo quanto negativo. Exatamente. E aí, agora há pouco o senhor disse que esse primeiro contato com a figura da mãe remete o filho para a terceira experiência, que seria a voz do pai. A
voz do pai. Qual a primeira? O senhor falou que era a terceira, a voz do pai. A primeira é o nenê, A primeira é ele mesmo. ele mesmo. A segunda é a mãe, a terceira é o pai. E essa figura de mãe, se tiver, por exemplo, mais de uma mulher, ao mesmo tempo cuidando dessa criança, uma mãe, uma avó, uma tia, aí para ela é a figura una da mãe? É uma figura só. E, a partir disso, Agora veja bem, vamos com calma, tá certo? Existe uma figura central. Se a mudança é constante, por exemplo, a criança fica um dia na casa da avó, um dia na casa da tia, outro dia na casa de outra tia, depois fica com a mãe, depois fica com a avó, depois fica com outra tia, etc. E tal, isso é prejudicial. Tá certo? eu mesmo, na hora eu pensei de cuidados corriqueiros durante o dia. Não, aí não. Aí ela tem uma figura central. E o senhor comentou do olhar da mãe no primeiro momento extra-uterino. Esse olhar da mãe, obviamente, seria de todos os sentidos da criança. Né? Não seria só o olhar, porque a visão dela é tudo, quando nasce. Então esse olhar tem a ver com o olfato, com o tato, com essas outras coisas também. Sim. É o primeiro olhar, é o primeiro, a gente diz, é o primeiro olhar, primeiro registro que vai para a mãe. Sobre o registro, o senhor falou do registro fundante. Sim. É isso, fundante. O pensamento de registro, quando você citou o bebê enterrado lá no comecinho, pensamentos de morte. A morte é uma pulsão também. Não é? A morte é uma Não, a morte não é uma pulsão. A morte é a satisfação da pulsão. sim. Tá? Esse pensamento não é cognitivo. Não é? Não. Ele não é cognitivo. Ele é perceptivo. Porque veja, há pessoas que têm uma sensação de que as coisas nunca dão certo. Ou realmente uma sensação de que algo vai acontecer. Provavelmente tiveram problemas nessa fase inicial. Uma pontinha aqui, professor, é o seguinte: o senhor falou da conversão e da figura equivocada da divindade nessa conversão. O cara lá que achava que Deus estava mandando fazer coisas e ele não conseguiu fazer. Como é que é a conversão, psicologicamente falando? Bom, isso eu vou falar amanhã à noite. Amanhã à noite eu vou falar isso, mas eu posso dizer o seguinte. No caso do sujeito aqui, que eu falei, a conversão é genuína. Tá certo? Agora, o que aconteceu foi que ele levou a compulsão dele para a fé. Tá? Ok? Pois não. O registro negativo, no caso de uma criança na fase em que ela não domina a linguagem, uma coisa não aconteceu bem e vai prejudicar a vida dela toda. Uhum. Ela adquire o registro, a linguagem, depois dessa marcação negativa. Como é que aquele, vou chamar de trauma, falta no meu caso de uma Trauma. palavra É um trauma. Como que aquele trauma migra para a linguagem? Como é que a gente percebe se o problema que está vazando na personalidade do sujeito é decorrente da juventude dele ou é fundante lá atrás, se não havia linguagem naquela Não, veja, na verdade a identidade se manifesta na linguagem, ela aparece na linguagem, mas ela tem registros fundantes desde o primeiro momento do bebê. Quer dizer, a identidade não ela não aparece no momento da linguagem, ela não é fundante no momento da linguagem. A linguagem
faz com que o sujeito perceba a identidade dele. Eu tenho percepção da minha identidade. A partir do momento da percepção da linguagem. Então ele tem identidade, ele percebe a identidade dele. A partir do momento que ele é atravessado da linguagem, atravessado pela linguagem. Então ele sabe quem ele é. Até lá ele não sabe quem ele é. Mas a partir da linguagem, ele é atravessado pela linguagem, aí ele sabe quem ele é. Eu citei a questão do netinho, porque a partir do momento em que ele é atravessado pela linguagem, ele sabe quem ele é, e ele sabe quem eu sou, e sabe exatamente o que ele quer, e sabe para onde ele quer ir. Ele tem a subida, o insight da identidade dele. Mas os problemas fundantes vão aparecer nessa identidade. Por exemplo, vou usar o exemplo dele de novo. Tudo o que eu imaginei para o meu neto, tudo é muita coisa. Boa parte das coisas que eu imaginei para o meu neto não aconteceram. Por exemplo, eu queria que a minha filha não trabalhasse e que ficasse tomando conta do meu neto. Tá certo? Agora, necessariamente ela precisava trabalhar. Então ela ficou 5 meses de licença maternidade e foi trabalhar. E ele foi para a escola com 5 meses. Foi terrível para uma criança. É terrível. Aí o que acontece? Ele é manhoso. Ela passa tempo com eles e tal, mas ele é birrento, é manhoso, tá certo? Da onde vem isso? Vem da falta de uma educação mais rígida, mais próxima da mãe. Se a mãe tivesse mais próxima, cortaria a birra no momento certo. Né? Porque ele aprendeu a birra na escola. No começo ele fazia birra cognitivamente. Ele deitava no chão sem cair, sem se jogar no chão. Ele deitava no chão e gritava, né? Porque ele aprendeu, viu alguém fazer isso lá na escola, então ele fazia isso em casa. Agora não, agora ele é birrento mesmo. O menino da chicória, compra chicória. Sim. Criança exterioriza o mal e interioriza o bem. Eu gostaria que você desse um exemplo, que eu não compreendi muito bem como que ela exterioriza esse mal e como que ela interioriza esse bem. Vamos pensar o seguinte. Essa criança tem 3 meses. De repente, ela tem uma percepção de que alguém que aparece tenha um sentimento ruim. Ela percebe esse sentimento ruim. E ela tem um seio bom. Ela imediatamente pega esse sentimento e exterioriza. Ela não interioriza esse sentimento. Ela exterioriza. Quem tem o seio mau vai pegar esse sentimento e vai dizer, isso é para mim. Vai interiorizar aquele sentimento ruim. Tá certo? Porque ela está fundada exatamente nas questões que são ruins. Então, tudo aquilo que é ruim, ela interioriza. E exterioriza o que é bom. É interessante que uma criança de 3 meses faça isso.
Mas Freud vai dizer que, na verdade, um bebê escolhe. Um bebê de 3 meses escolhe. Então veja, um bebê que é deixado pela mãe durante 2 horas, ele tem 4 opções. E vocês podem perceber isso nos bebês. Ele tem 4 opções. A primeira opção é chorar sem parar. A segunda opção é ele, na verdade, brincar. Ele vai brincar. Vai se mexer, etc. Vai brincar. A terceira coisa que ele pode fazer é não é devanear, é devanear um seio. E ele vai ficar chupando. Mas é um devaneio. Ele fica com o movimento da boca, mas ele está devaneando um seio. E a quarta coisa é desistir. Então, o nenê que desiste, ele tem grandes probabilidades de ser um nenê depressivo. A gente tem que tomar muito cuidado quando mamãe fala: meu bebê é uma joia, nunca chora. Pode ser que esse bebê seja um bebê depressivo. Eu sou coordenador de um curso de pós-graduação lá na Faculdade Teológica. Nós temos uma professora que é doutora e ela tem na clínica dela a clínica para bebês. Ela é psicanalista de bebês. Né? Ela pega, por exemplo, um bebê depressivo e trabalha com o bebê depressivo. Claro que trabalha com os pais juntos, mas ela trabalha com bebês. E é um problema sério quando um bebê nunca chora. É porque provavelmente ele está depressivo. Pois não? Pois não. Com relação a esse processo aí de manobra, a explicação foi bem clara, mas eu gostaria de entender um delimitador. Porque, assim, a gente entende, né, que isso pode mudar. De repente, algo que vai ser um espaço pequeno, eu, como pai, dar para o meu filho, será que eu entendi bem? Como eu posso entender isso? Sim. Na verdade, esse espaço de manobra interna, ele é formado muito cedo. Depois de uma fase, você não consegue aumentá-lo mais, nem diminuí-lo. Então, o grande problema meu filho namorou uma menina, tá certo? Isso há muito tempo atrás, quando ele tinha 19 anos. Muito tempo atrás, ele está com 34 agora. Né? Ele namorou uma menina aos 19 anos. E ele chegou para mim e disse assim: pai, não dá para namorar. Eu gosto muito dela, mas não dá. Porque o pai dela deixou ela fazer tudo até os 13 anos. E agora quer segurar tudo. É impossível. Se você deixar tudo até os 10 anos, você tem que deixar tudo depois. Você não segura mais. Você tem que segurar o que precisa segurar até os 10 e deixar o que tem que deixar até os 10. Depois disso, entrou na adolescência, você não segura um adolescente. O adolescente você não segura mais. O adolescente você só consegue conversar. Agora, chegou um pai para mim e disse assim: olha, o meu filho adolescente chega a hora que quer, sai a hora que quer,
e eu não sei o que fazer. Falei para ele, você tem duas opções. Deixar ele desse jeito, ou sentar com a sua esposa e criar normas dentro da sua casa. Dizer o seguinte, a porta se fecha à meia-noite, nessa casa enquanto você puser o joelho debaixo da mesa do seu pai e da sua mãe, você vai obedecer às regras da casa. Se você não quiser obedecer às regras da casa, você pode sair. Agora, se você ficar em casa, você obedece às regras da casa. Agora, para um pai de adolescente fazer isso, é muito complicado. Ou ele deixa como está, ou ele põe regras. E se o adolescente não quiser seguir as regras, o adolescente sai de casa. E ele optou por colocar regras e o adolescente saiu. E ele disse, olha, ele saiu e, na verdade, foi o melhor que nós pudemos fazer. Porque se não põe regras até os 10, depois dos 10 não coloca mais. Pois não. No início, o senhor falou que a respeito do prazer, da pessoa que se segurou a vontade de ir ao banheiro até a hora da parada, correto? Certo. Então, nesse ponto agora, uma criança, quando ela não chora, é o problema. Hoje, assisti no jornal um caso interessante. Um cidadão estava chegando em casa e ouviu um choro de uma criança. Essa criança estava envolta ainda com o resto do parto. Certo, com a placenta. Tudo aquilo ali da placenta. Chorando muito dentro da caixa de sapato. Uhum. A senhora chegou, pegou aquela criança toda se bichando, botou no colo e foi para o ponto-socorro. Essa criança parou de chorar em aquele momento. Apesar de ter sido abandonada pela mãe e tal, com certeza, né? Ela. Agora, por exemplo, igual a sequela, necessariamente uma situação dessa, a primeira referência que ela tem após o choro é dessa pessoa que pegou ela no colo. A referência dessa percepção, né? Dessa percepção de acolhimento. Exatamente. Mas não é. Aí Mas, do outro lado, um extremo. Uma criança de 10 anos pega uma arma, vai para o colégio, dá um tiro na professora e dá um tiro na cabeça e se mata com 10 anos de idade. agora, esse acontecimento, nós temos que pensar um pouco. Eu estava conversando com a minha esposa hoje. Esse acontecimento a gente tem que pensar um pouco. Esse menino não tem consciência. Esse menino não é um suicida. Provavelmente esse menino acha que tem retorno. Quando ele dá um tiro na cabeça dele, ele está achando, na imaginação dele, que ele tem retorno. Que aquilo lá é um tipo de uma brincadeira. Porque ele não tem, provavelmente ele não tem para mim, quando eu ouvi a notícia, porque ele não tem motivo para atirar na professora, né? Ele também não tem motivo nenhum, porque ele é um garoto tranquilo, sossegado, não é um... Acho que ele fez isso mais achando que teria retorno, como uma experiência, achando que teria retorno. Pois não. O senhor falou sobre filogenia. Filogênese, isso. Tudo que a gente recebe,
faz uma pergunta complicadíssima, né? Porque nós não vemos muita diferença Nós tivemos, vou começar diferente, nós tivemos lá na nossa faculdade o professor Sidney Costa dando algumas aulas. Ele falou sobre essa questão das gerações. E uma das características dessa geração que está aí, vou mudar um pouco a fala. A geração dos anos 30 foi a geração dos construtores. As igrejas evangélicas ainda estão, as evangélicas tradicionais, ainda estão na mentalidade da geração construtora. Tá certo? Aí, por volta de 1960, 70 mais ou menos, entrou a geração transformadora. Quando entraram os cânticos dentro da igreja, quem conhece, lembra isso, houve uma saída do cantor cristão, dos hinários de cultos, etc. e tal, e entraram os cânticos na igreja, bateria, etc. e tal, uma modificação na forma de culto, mais liberdade, mais vivacidade no culto, etc. e tal. Foi isso que aconteceu com a geração 70, 80. A geração seguinte já é uma geração complicada, porque ela já não tem mais parâmetros. Então, lá em Guarulhos chegou um casal para mim e disse assim: nós queremos nos casar na igreja. Falei, tudo bem, estão juntos há 10 anos, têm uma filha de 7, querem se casar na igreja. Não eram casados, querem se casar. Você vai dizer não? Então você tem uma geração não compromissada com aquilo que é a forma. É uma geração que não foi educada nos moldes. Eu vou dizer uma coisa que a psicanálise pede. A psicanálise pede uma educação aí depois eu vou deixar vocês pensarem um pouco, tá? Vou dizer aqui o que a psicanálise pede, vou deixar vocês pensarem um pouco, tá? A psicanálise pede que a família seja da seguinte forma: essa é a forma que a psicanálise pede que a família seja. Que o pai esteja aqui, que esteja dirigindo a casa. Que a mãe esteja aqui, do lado do pai, auxiliando ele na formação dos filhos. E os filhos estão todos na mesma posição.
Agora, vou deixar vocês pensando um pouco. Tá certo? Essa é que a psicanálise pede. Ele aqui disse que é também a que a Bíblia pede, né? Agora, o que acontece muitas vezes? O pai vem para o lugar da mãe e a mãe vai para o lugar do pai. Eu acho que a nossa cultura, a figura do pai vai ausente, hein? Seria mais a figura da mãe, por exemplo. Quê? A nossa cultura, a nossa sociedade brasileira, eu acho que a figura do pai é ausente. Exatamente. Então a mãe é que faz o papel do pai. E aí nós temos um problema sério em toda a constituição da identidade do sujeito. No caso dos países pós-guerra, aí eu pergunto assim, essa figura do pai, ela é necessariamente uma figura física ou ela é simbólica? Só para Na verdade, o que acontece é o seguinte, se a figura do pai é ausente, não existe, alguém vai fazer a figura dele, ou vô, ou tio, ou pastor. Fui numa igreja uma vez e estava despedindo a congregação e tinha tanta criança lá naquela igreja, né? Porque eu, quando vou para uma igreja, eu me despeço das crianças, né? Peço um beijo, etc. Tal, abaixo, peço um beijo das crianças. Até que eu percebi o seguinte, que as crianças saíam pela porta da frente, entravam pela porta do fundo e passavam de novo. Estavam passando, obrigado. Estavam passando 2, 3 vezes para eu dar um beijo nelas. Agora, é importantíssima a figura do pastor nesse momento, na igreja. O que uma criança de 3 anos imagina a respeito do pastor? Que ele é um super homem. Tá certo? Por quê? Porque ele vai lá na frente, grita com todo mundo, fala para todo mundo, né? E todo mundo fica quieto, ninguém responde. Esse cara é super poderoso. Se esse cara se abaixa, dá um beijo na criança, nossa, essa criança sai super maravilhada. Então é extremamente importante que o pastor tenha essa mobilidade com as crianças, que é muito importante. Figura do pastor, figura do avô, figura de um tio. Uma vez, eu conheci uma família que o pai faleceu, as crianças ainda pequenas, mas a mãe manteve um chapéu pendurado na entrada da casa. O chapéu pertencia ao pai. Uhum. E ela se remetia, na hora da disciplina, de evocar a voz do pai ao chapéu. Sempre aquela expressão, né? Se o seu pai estivesse aqui. Isso não é muito bom, não. Né? Evoca para um lugar vazio. Evoca para um lugar vazio. Essa criança não tem capacidade de imaginar esse homem. Evoca para um lugar vazio. Né? É uma presença ausente. Perigosa. Presença ausente é perigosa. Questão que eu vejo, no
Na verdade, o valor de pai e mãe, ainda que não tenha uma percepção do que é ser, será pela experiência de vida. Eu em casa, assim, como vi recentemente menina de 12 anos que se torna mãe. Ah, bom. O camarada faz o que ele some, ele subir, Ah, bom. Aí é outra coisa. É uma adolescente grávida. Essa nova geração que são formadas assim, mas de meninas muito novas, mãe e pai somem muito, ou seja, a criança é uma mãe muito nova, criança ainda e não tem pai. Né? Aí, na verdade, quem vai fazer o papel de pai é o avô. É o avô que vai fazer o papel de pai. Existe um problema sério, principalmente se os pais não têm um acerto entre eles. Se os pais vivem brigados, há um problema sério, porque o pai vai sempre querer colocar a mãe para baixo e a mãe colocar o pai para baixo. Então, essas crianças vão ficar num problema sério. Eu tenho um paciente que é filho dessa situação. Um problema sério, porque ele não pega referencial. Ele não tem referencial, porque a mãe coloca o pai para baixo e o pai coloca a mãe para baixo. Tá? Aí ele não tem referência. Do pai, exatamente. E quando ela está com o pai fala mal da mãe. Então é um problema sério. Agora, se os pais acertam os detalhes, mostram cada um com o seu papel, quem vai educar essa criança? Se a mãe tem a guarda da criança, e o pai concorda que ela eduque a criança e não o pai vai educar, então essa situação vai correr bem. Porque quem educa é a mãe, o pai não. O pai só vê para passear, só para conversar, mas a educação vem da mãe. Se fosse um caso inverso, a criança, o pai está guardando a criança, teria alguma diferença? É muito difícil, porque o pai vai ver a criança de 15 em 15 dias. A educação tem que ficar com a mãe. A educação deve ficar com aquele que fica com a guarda da criança. Tá certo? Uhum. Porque eu fico pensando, por exemplo, na escola, que o menino que tem a mãe alcoólatra, e aí já vou colocar minha pergunta já nesse exemplo, que o menino que tem a mãe alcoólatra vai ser isso ou aquilo na vida. E aí a pergunta é, se esse menino se torna isso ou aquilo na vida porque a mãe é alcoólatra ou porque se espera isso dele? Essa é a pergunta. Tá. Ela é a mãe e o pai. O pai não está lá. Pode estar, pode
Veja, a questão da mãe alcoólatra e o pai estar presente vai fazer uma influência tremenda. Se a mãe é alcoólatra e o pai não está presente, aí nós temos uma outra situação diferente, tá certo? Se o pai não está presente e a mãe é alcoólatra, essa criança está crescendo ao léu, ela não tem nenhuma autoridade. Agora, ela vai desenvolver a sua psique exatamente sem nenhum parâmetro. Ela vai ter problemas seríssimos no seu desenvolvimento. É possível dizer isso a priori. Agora, Deus às vezes tem misericórdia. Então eu atendi um caso, atendi o pai em clínica. E um dia veio a mãe. Não, veio o filho, eu falei com o filho, veio a mãe. A mãe falou, a mãe era não sei como foi o diálogo, mas o diálogo chegou a esse ponto. Ela falou assim, eu falei para ela, a senhora está sendo extremamente rigorosa e está querendo ser muito justa com o seu marido. Falou, eu sou extremamente justa, sou mais justa que Jesus Cristo. Bom, ali terminou a nossa conversa também, né? Terminou a nossa conversa. Aí demos uma conversadinha a mais, aí disse, bom, tudo bem, foi embora. Aí chamei o filho, porque o pai falou que ele era petista e que ele estava preocupado porque ele era petista. Aí chamei o filho, conversei com o filho, 14 anos o filho. Aí conversei com o filho, comecei a conversar com ele, falei, você gosta de política? Ele falou, eu gosto de política. É porque o seu pai me disse que você é petista. Eu falei, eu sou petista. Ele falou, não sou bem petista, eu sou anarquista. Vocês sabem o que é anarquista? Anarquista é aquele que diz que se todo mundo cumprir com a lei, você não precisa de governo. Se todo mundo souber o seu direito e o seu dever, todo mundo souber o seu dever e o seu direito, você não precisa de governo. Agora, como é que um garoto de 14 anos, no meio de uma confusão tremenda, entre um pai que é extremamente confuso e uma mãe extremamente justa, sai anarquista? Ele diz, eu não estou nem aí para a briga deles. E eles brigam desde que se casaram. E esse garoto diz, eu não estou nem aí para a briga deles. Como é que acontece isso? Isso é 1 em 1 milhão. Só um instante. Isso é 1 em 1 milhão. Isso não acontece todo dia. Tá certo? O normal seria ele ser um sujeito extremamente desajustado. Ora, ele está extremamente ajustado para a vida. Ele vai ter uma vida tranquila e sossegada. Então veja, a gente a priori, a gente diz que vai ter problemas. Mas pode acontecer de ele se constituir de uma forma mais tranquila e sossegada. Tá? É uma... Prescindir das informações que Deus às vezes tem misericórdia. Dentro da psicanálise, é uma superestrutura? É uma estrutura que ele escolheu na vida. Foi escolhendo, na medida que foi vendo, ele foi escolhendo, saiu fora da briga dos pais. A psicanálise explica isso. Então, nesse caso, a não é determinista. Não é determinista.
Freud não é um determinista. Tá? Tem uma pessoa ali ainda. Uhum. Está falando sobre aquela parte da percepção da linguagem da criança com a mãe, e do seio bom, do seio mal, esse primeiro contato com a mãe. Se a criança for privada disso por algum tempo, eu estou falando a partir do caso do meu filho, por exemplo, que nasceu e imediatamente foi para o time. E lá ficou 13 dias, sem amamentar, sem ter toque da sua mãe. E além da questão dele ter sido de cesariana. Certo. Quer dizer, já foi tirado, ele não saiu naturalmente, né? Mas ele foi tirado. Já é uma forma de agressão, né? Ao corpo, ao sistema, não sei. Mas ele foi tirado e ficou privado desse primeiro contato, desse olhar, desse discernimento de seio bom, de seio mal, de interiorizar, de exteriorizar. Ele ficou meio que sendo assistido por outra longe da mãe. Isso pode gerar algum problema no curso da sua vida durante o período de 10 anos, nesse processo de a gente tentar criar os parâmetros e os limites para ele, até que ponto isso pode afetar a sua parte sensitiva? Veja, ele vai para uma UTI e ele vai para as mãos de enfermeiras que só fazem isso. São treinadas para isso. Tá certo? Então elas têm todo o contato com o bebê, de contato de carinho. Dependendo ainda da enfermeira, essa enfermeira dá o carinho necessário para a criança. Elas são treinadas para isso. Então não afeta tanto a criança porque elas são treinadas para isso. Eu percebo um pouco que ele não tem uma certa sensibilidade com aquilo que rompe a sua liberdade. Por exemplo, agrediu a liberdade dele, ele reage imediatamente. Pois é, aí não dá para dizer o que é porque é um caso particular, tá certo? A gente não pode dizer que é isso porque é um caso particular. No caso particular a gente tem que analisar para saber o que é, tá certo? Não dá para a gente particularizar e dizer é isso que aconteceu. Tem que analisar o caso para a gente poder descobrir o que é, né? Não dá para dizer o que seu filho tem, porque é uma questão de a gente estudar o caso. Tem que estudar o caso. Tá certo? Tem uma outra pessoa ali ainda? Não? A última pergunta. O contato da criança com os pais, por si só, no momento, esse momento hoje, se tem uma convivência, em questões de trabalho, já é meio complicado. Já é complicado. Um colega meu de trabalho, ele veio junto com o equipamento para trabalhar no Brasil, ele não falava burrufas em português, mas ele falava inglês perfeito. E nas festas dessa confraternização da Vale do Doce, ele se namorou com a filha de um japonês, que também não falava português, conversava em japonês e só falava inglês. Os dois começaram a conversar em inglês. E casaram-se. Aham. Tiveram filho. Ele era dono daquele Corsário, já Jacaraí, que conheceu o Corsário, o nome dele era Vicente Águas, nossa assim. E era uma coisa danada. Essa criança tem problema até hoje. Não é uma criança, já é um rapaz não, e ele é meio tantão. Ele tinha dois pais que conversavam inglês dentro de casa, a mãe, quando não tinha ninguém, cantava em japonês, e ele ventorava quando não tinha que fazer nada. Aí saía dali para o colégio e falava só português. Isso que lhe pirou o cabeção.
Campeão, velho. Ele fala as 4 línguas. Ele fala português, inglês, japonês e Português, espanhol. espanhol. Mas ele é meio, você percebe que ele não é muito certo das calçonetas, não. Ele não é legal. É aquele cara recluso, sabe? Ele não se enturma. Ele é muito difícil. Entendeu? Ele é caladão. Aquele cara não faz nada. Só estuda. Mas ele não cria um ciclo. Ele não consegue fazer um ciclo de amizade. O problema é a educação com outra língua, né? Uma educação no Brasil com o inglês é complicado. Eu estava pensando ontem à noite a respeito da língua de sinais brasileira, que é a do surdo. Se essa língua, na verdade, não segrega. Eles querem, na verdade, uma inserção na sociedade, mas a língua de sinais é uma outra língua diferente da língua portuguesa. Eles mesmos, quando falam a língua de sinais, eles segregam. Eu tenho uma irmã que é surda e ela lê lábios. Ela fala o português, ela não fala a língua de sinais. Ela lê os lábios. Ela não consegue participar de uma conversa ampla, ela não consegue participar. Mas, por exemplo, na minha fala aqui, ela consegue perceber tudo que eu falo por causa dos meus lábios. Ela lê meus lábios. Quando tem 6 ou 7 pessoas conversando, ela não consegue acompanhar toda a conversa. Mas a gente que está acostumado, a gente sempre que vai falar, fala olhando para ela poder acompanhar a conversa. Então, ela foi educada falando o português. Porque, na verdade, uma outra língua segrega. Então, o que aconteceu com esse rapaz é que ele foi educado com o inglês, de repente foi para a escola, teve que falar português. Né? Eu tive um paciente que foi educado numa outra língua, e quando foi para a escola, a professora simplesmente deixou ele. Ela fazia ditado, ele fazia desenho, e ele achava que ele estava escrevendo ditado, né? Então, quando foram perceber que ele estava totalmente aéreo, foi na primeira série do primeiro grau. Aí já era tarde, o sujeito estava totalmente alienado. Não educado pelos pais, educado pela televisão. Demorou 8 anos para formar um eu, para ele poder fazer um curso superior. Mas conseguimos. A joia. Oswaldo.